Em Dia com o Ceará. O mais completo informativo do estado. O mais completo informativo do estado no meio do dia. No meio do dia. Apresentação: Rogério Gomes e Cláudio Teran. A questão da segurança pública e a atuação de facções criminosas tem sido um desafio dos governantes de todo o país. E aqui no Ceará não poderia ser diferente. Os últimos acontecimentos que geraram, por exemplo, no meio de semana, a morte de um adolescente de 14 anos de idade numa areninha no bairro Barroso, e outros 2 adolescentes saíram baleados, e também um adulto de 29 anos, levantam, perante a sociedade essa preocupação sobre a atuação desses grupos criminosos, principalmente em bairros da periferia da cidade. É um desafio que não é só de um estado, mas do país como um todo. A gente está vendo aí o que tem ocorrido no Rio de Janeiro, que é um estado brasileiro onde já se conhece muito a questão da atuação de grupos criminosos, de milícias. Então, sem dúvida alguma, é uma discussão que tem de acontecer em nível nacional, com a participação de todos os agentes ligados à segurança pública e muita boa vontade dos governantes, Teran? Olha, Rogério, nos países em que esse problema foi enfrentado e resolvido, houve união nacional contra a violência, contra a insegurança. Nós aqui no Brasil estamos longe disso. Por quê? Porque, primeiro, falácia é o que mais existe. Oportunismo político nem se fala. Tanto é que nós temos aqui uma bancada da bala, do Congresso e espalhada aí pelas assembleias legislativas, até câmaras municipais, onde o eleitor foi enganado. Porque essas pessoas não fazem nada. Essas pessoas que usam patente de general, capitão, soldado, sargento, não sei o quê, não fazem nada pela segurança pública. Pelo contrário, qual é o projeto, qual é a ideia, qual é a iniciativa? Só na campanha eleitoral, que aí eles usam as patentes para dizer que vão fazer e tal, não sei o quê. A culpa também não é só deles. Nós temos um problema estrutural, deixamos crescer, não agimos para enfrentar, e hoje o enfrentamento passa por uma série de etapas que têm que ser cumpridas pelo governo federal, pelas prefeituras e pelos governos estaduais, que é quem tem a responsabilidade de cuidar da segurança. Não vão resolver sozinhos. Nós vivemos num Brasil em que a gente vê as notícias falando dos territórios ocupados na faixa de Gaza. Nós temos territórios ocupados aqui pelas facções criminosas, lugares onde a polícia não entra. E como é que o Estado brasileiro tolera isso? Como é que o Estado brasileiro aceita isso? E até quando vai ser assim? Nós não conseguimos asfixiar o crime nem indo em cima do dinheiro do crime. E quando um bandido morre, como a gente viu no Rio de Janeiro, no enfrentamento com a polícia, aí o crime quer reagir e espalhar o terror contra o Estado, ciente de que não acontece nada no final. Não, bota as Forças Armadas, faz uma GLO, chama a Força Nacional. Tudo isso é paliativo e não resolve o problema. Nós estamos num tremendo desafio. Esse desafio está colocado para o governador Eumano, assim como está colocado também para todos os demais governadores, Rogério. Com um detalhe, Teran, que a gente vê que cada vez mais esses grupos criminosos, também as milícias, estão conseguindo, inclusive, eleger representantes que estão dentro do Poder Legislativo, tanto na esfera federal como também nas esferas estaduais e municipais. Uma outra questão que deve ser enfrentada é a questão da circulação livre de armas de fogo, muitas delas de grosso calibre, que tem favorecido com que armamento pesado tenha chegado com facilidade na mão desses criminosos. Você se lembra muito bem da falácia bolsonarista, que tinha que armar a população. Na verdade, o Bolsonaro queria que a população se virasse contra o crime, se eximindo de fazer qualquer coisa. No final, ao fim e ao cabo, o que nós temos é básico, ou seja, o crime é organizado porque o Estado brasileiro é desorganizado.